um programa um pouco mais curto que os anteriores, mas muito interessante. Eu vou abordar 3 grandes temas neste programa. O primeiro tema, resumidamente, como é evidente porque não temos muito tempo, é sobre as testemunhas de Jesus na era medieval. Ellen White fala sobre isto ao inaugurar o seu capítulo sobre os valdenses. Depois vamos abordar a origem dos valdenses. Quem eles eram, de onde é que eles vieram, como é que surgiram. Vamos responder estas perguntas. E finalmente, na terceira parte deste programa, vamos analisar a história e a doutrina dos valdenses de uma maneira sucinta, mas objetiva e clara. E, portanto, este vai ser o nosso sumário para hoje. E quero-vos pedir, se por acaso deixarem de me ouvir falar, façam-me sinal, está bem? Se houver algum problema com o áudio, façam-me sinal para nós vermos o que é que poderá ser o problema e como resolvê-lo. Então, muito bem, começando pelas testemunhas de Jesus na era medieval. Ellen White, neste livro do Grande Conflito, ela tem uma grande preocupação em mostrar a história do povo de Deus nas suas várias formas e feitios ao longo da vida da Igreja, desde a queda de Jerusalém até à segunda vinda de Jesus. E neste capítulo, ela começa o capítulo afirmando o seguinte: entre a escuridão que se abateu sobre a Europa durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não se extinguiu totalmente. E ela continua dizendo que houve em todas as eras, e também nesta era inicial da história da Igreja, testemunhas da verdade em favor de Cristo e em favor de Deus Criador. Estas testemunhas acreditavam que Cristo era o único mediador entre os seres humanos e Deus. Elas também acreditavam que a Bíblia era a única regra de fé para um cristão verdadeiro. E alguns deles, não muitos, mas alguns, observavam também o 7º dia, o sábado, como dia de repouso e de culto. Só que, infelizmente, nós temos poucas informações sobre estas crentes, porque, como eles eram considerados heréticos pelas autoridades religiosas do seu tempo, a política da Igreja medieval era obliterar, apagar, anular qualquer traço de dissensão que surgisse no seio da Igreja medieval. Então, nós temos poucos documentos que tenham chegado até nós com informações fidedignas e objetivas. No entanto, nós sabemos que ao longo dos primeiros séculos da Igreja houve uma submissão gradual das igrejas do Ocidente ao primado da Igreja de Roma e ao primado do bispo da Igreja de Roma. Esta submissão gradual decorreu entre os séculos V e os séculos VII da nossa era. Ellen White aborda esta submissão, esta história da submissão das igrejas do Ocidente ao primado do bispo de Roma, dando o exemplo do cristianismo antigo na Grã-Bretanha, na Escócia e na Irlanda. Ela fala-nos de um homem, um monge e sacerdote chamado Columba, que viveu entre 521 e 597 depois de Cristo e que foi um dos pais fundadores do cristianismo celta, pelo menos na Escócia. Ele é considerado o apóstolo dos Pictos, que era um povo do norte da Escócia, e foi fundador da abadia na ilha de Iona, na Escócia. Esta abadia em Iona tornou-se um centro de cultura e escola de missionários, e enviou muitos missionários para toda a Escócia, para a Inglaterra, e até mesmo, imagine-se, para a Alemanha, para a Suíça e para a Itália. Isto durante os séculos VI e VII da nossa era. Alguns dos cristãos formados por Columba eram guardadores do sábado. Não era uma maioria, temos que ser rigorosos e objetivos, mas havia vários observadores do sábado entre estes cristãos celtas. Outro testemunho ao longo do início da Idade Média sobre cristãos que se mantiveram firmes na sua fé cristã é dado pela Igreja Etíope, em África. A Igreja Etíope foi fundada no 1º século, portanto é uma igreja muito antiga, provavelmente pelo apóstolo Mateus. Essa é a tradição que a própria igreja veicula entre os seus crentes. Terá sido o apóstolo Mateus a fundar a igreja na Etiópia.
A verdade é que o cristianismo foi declarado religião oficial do reino de Aksum no ano 330 da nossa era, pela ação de Frumentius, que é considerado o primeiro bispo histórico do reino etíope. Como esta terra estava muito longe da jurisdição e da influência de Roma, não pertencia ao Império Romano e não estava subjugada à autoridade eclesiástica de Roma, ela pôde manter a sua relativa pureza doutrinal e alguns aspectos da sua fé muito engraçados e interessantes, como, por exemplo, ter a Bíblia como regra de fé suprema, observar o sábado juntamente com o domingo. Os cristãos etíopes tinham esta característica interessante. Eles eram observadores do sábado, sabiam que o sábado é o dia sagrado indicado pelas escrituras do Antigo Testamento, mas como cristãos achavam que deviam também observar o domingo, por esse ser o dia em que se comemorava a ressurreição de Jesus, em que eles comemoravam juntamente com outros cristãos de outros continentes. Então eles guardavam, os etíopes guardavam e guardaram durante muitos séculos, simultaneamente o sábado e o domingo como dias sagrados. Mas o povo que se destacou na Idade Média como o grande detentor da verdade bíblica e como o grande propagador dessa verdade por toda a Europa Ocidental e Central, esse povo foi o povo valdense. Na verdade, os valdenses foram, aos olhos da própria Igreja Romana, os grandes opositores de Roma durante a época medieval. Mas qual era a origem deste povo? Era uma dupla origem. Por um lado, as igrejas primitivas do cristianismo primitivo do Piemonte mantiveram-se independentes por muitos séculos. Acabaram, como todas as igrejas do Ocidente, por se submeter à autoridade de Roma. Mas, com esta imposição da autoridade de Roma, houve um cisma, houve uma divisão nesta igreja do Piemonte e os dissidentes que não aceitaram a autoridade de Roma refugiaram-se desta igreja e deslocaram-se para as montanhas do Piemonte, onde fundaram aldeias e vilas para poderem adorar, segundo os ditames da sua consciência. Depois, no século XIII, estes cristãos primitivos do Piemonte misturaram-se com os seguidores de Pedro Valdo, que emigraram para os Alpes. Mas a pergunta impõe-se: quem foi Pedro Valdo? Quem era este homem? Como é que ele agiu para estar na origem do povo valdense? Pedro Valdo foi um mercador de Lyon, do reino da França, que viveu entre 1140 e 1217. Ele tornou-se um homem muito rico, era pai de família, tinha uma família feliz, era feliz com a sua esposa, com os seus filhos, mas em 1173 aconteceu algo que ocasionou uma mudança radical na vida dele. E o que é que foi esse acontecimento? Foi o facto de um amigo íntimo dele, um grande amigo dele, ter sido vítima de morte súbita. E depois deste acontecimento que marcou intimamente a vida de Pedro Valdo, ele perguntou-se: e se tivesse sido eu? E se tivesse sido eu a morrer subitamente, sem tempo para arrependimento, sem tempo para extrema-unção, na altura se acreditava ser importante, sem tempo para me arrepender dos meus pecados? E então Valdo foi consultar um teólogo de Lyon e perguntou-lhe claramente: diga-me, por favor, o que é que eu terei que fazer para me salvar? Qual é a via mais perfeita para a salvação? E este teólogo respondeu-lhe com as palavras de Jesus que estão registradas em Mateus, capítulo 19, versículo 21. E as palavras foram as seguintes: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E perante este conselho, Pedro Valdo não pensou duas vezes. Depois de prover a mulher e as duas filhas com os bens suficientes para garantir a sua subsistência, Pedro Valdo distribuiu os seus bens remanescentes pelos pobres de Lyon e fez ainda outra coisa. O dinheiro que ele tinha, ele pagou a 2 sacerdotes católicos para traduzirem a Bíblia do latim, da Vulgata, a Vulgata latina, para a língua romana, para a língua romance
da França do seu tempo. Viria a ser mais tarde o que nós chamamos o francês. Depois disto, Pedro Valdo fez um voto de pobreza. E ele começou a ir então de casa em casa na cidade de Lyon, levando a Bíblia, lendo a Bíblia àqueles que queriam ouvir e explicando essa mesma Bíblia. Ele tinha uma ambição muito grande, de voltar à pobreza do Evangelho, da doutrina inicial de Jesus. E rapidamente, como se pode imaginar, com uma fé tão forte e com uma ação missionária tão abrangente e tão incisiva, rapidamente se multiplicaram os seguidores de Pedro Valdo. E este movimento foi inicialmente designado pelos próprios participantes como o movimento dos pobres de Lyon. Como eu disse, Lyon ainda é hoje, uma cidade da França. Só que surgiram problemas. Diante da pregação pura e não adulterada do Evangelho, diante do exemplo de pobreza evangélica que estes homens e estas mulheres exibiam, rapidamente veio a proibição eclesiástica de continuarem a pregar o Evangelho entre o povo, pelo que os pobres de Lyon viram-se obrigados a cortar os laços com a Igreja medieval. Eles, entretanto, já eram conhecidos também como valdenses, porque o seu líder, Pedro Valdo, chamava-se exatamente assim. A verdade é que o Concílio de Verona da Igreja Católica, no ano de 1183, condenou formalmente o movimento valdense e excomungou todos os valdenses. Todos aqueles que pertencessem ao movimento valdense estavam excomungados pela Igreja Católica. A partir dessa data, os pobres de Lyon, ou valdenses, como ficaram conhecidos, começaram a espalhar-se pela Europa Central, desde a França, lugar de origem do movimento, até a Alemanha. Começaram também as perseguições aos valdenses. A primeira perseguição ocorreu em 1208. Entretanto, com a perseguição e com a disseminação dos valdenses pela Europa Central, muitos valdenses emigraram para os Alpes e foram se juntar aos herdeiros da primitiva Igreja Apostólica que viviam ainda ali. O primeiro grupo de valdenses a emigrar emigrou em 1184, depois da excomunhão do movimento pela Igreja Medieval Católica, na consequência do Concílio de Verona, como eu já disse, aconteceu em 1183. Depois, mais tarde, um segundo grupo grande de valdenses emigra também para os Alpes em 1208 para fugir à primeira cruzada contra os valdenses no sul de França, organizada, dirigida e impulsionada pela Igreja Romana, pela Igreja Católica Romana. Outros grupos irão seguir-se neste êxodo autêntico e verdadeiro êxodo para os Alpes, onde os valdenses instalaram e se uniram aos antigos cristãos do Piemonte, que tinham mantido a sua pureza doutrinal e a sua liberdade em relação à Igreja Romana. E, portanto, estes dois grupos fundaram a Igreja Valdense. As crenças da Igreja Valdense estavam fundadas na Bíblia. Afirmavam a autoridade soberana das Sagradas Escrituras. Segundo os testemunhos dos inquisidores, alguns valdenses observavam o sábado como dia de guarda e de culto, o sétimo dia da semana. Eles exibiam uma moralidade evangélica muito pura, muito nobre. E seguindo o exemplo de Pedro Valdo, o fundador do movimento, os valdenses foram o primeiro povo da Europa a obter uma tradução na sua língua romance da Bíblia em manuscrito. Eles mantiveram a fé apostólica nas montanhas do Piemonte e dos Alpes durante centenas de anos. Centenas de anos. A educação dos jovens valdenses na Bíblia começava desde tenra idade, desde muito pequeninos. Eles começavam a ser ensinados a ler através dos textos bíblicos e a memorizarem a Bíblia, porque os exemplares completos da Bíblia eram raros. Os jovens valdenses eram educados a suportar as privações e a manterem o silêncio face a qualquer interrogação, a serem cautelosos, a serem precavidos, a serem prudentes. A economia do povo valdense era uma economia de subsistência agrícola ou de artesanato.
Alguns eram artesãos em vários ramos do artesanato, outros eram agricultores. Era uma vida dura, uma vida difícil nos Alpes do Piemonte, mas era uma vida feliz, porque eles estavam livres para adorarem Deus segundo a sua consciência. E para manterem a fidelidade à palavra de Deus, estavam dispostos a viver essa vida difícil e dura, como era a sua. A Igreja Valdense, no fundo, assemelhava-se muito à Igreja Apostólica, nas crenças e na piedade prática. Eles tinham a Bíblia como única regra de fé e como única regra de crença. Os pastores valdenses, que eram conhecidos por Barba, que no dialeto românico falado pelos valdenses significa tio, vinha de Bárbanos, e eram chamados tios. Eles eram os tios dos jovens e eram assim conhecidos por todos os valdenses. Eles pregavam, eles visitavam os doentes, eles ensinavam as crianças a ler a Bíblia e a aprender a Bíblia de cor e procuravam promover a harmonia entre o povo valdense. O seu culto era muito simples. Consistia na leitura da Bíblia, em comentários à palavra de Deus e baseavam-se na oração do Pai Nosso. Os Barba não se casavam, tinham grande autoridade entre o povo. Os pastores eram os professores da juventude valdense nas suas escolas. Pastor Paulo, eu peço desculpa, mas sem querer penso que lhe tirei o som. Se não se importa, pode ativar o seu som. Já está? Já me está a ouvir? Está, peço desculpa. Ok, não faz mal. Eu estava a dizer que os pastores valdenses eram conhecidos como Barba, que quer dizer no dialeto românico valdense, tio. Eles eram pastores ocupados da vida espiritual do povo. Eles pregavam, visitavam os doentes, ensinavam as crianças e procuravam promover a harmonia entre o povo valdense. E o seu culto era muito simples, consistia na leitura da Bíblia, na oração, nomeadamente na oração do Pai Nosso, e em comentários ao livro sagrado. Os pastores não se casavam e tinham grande autoridade entre o povo valdense. Eles eram os professores da juventude valdense nas suas escolas. Ensinavam os jovens a ler, a partir da Bíblia, ensinavam-nos a decorar partes importantes da Bíblia para tê-la no seu coração de cor, e também memorizavam, não só memorizavam grande parte da Bíblia, mas este era o estudo, era o manual de estudo para todos os aspectos do conhecimento que eles decidiam comunicar aos jovens. Os pastores também ensinavam os jovens que queriam tornar-se pastores a partir dos 25 anos de idade. Mas os jovens valdenses não aprendiam apenas nas escolas dos valdenses. Eles eram enviados também para as escolas das universidades de França e da Itália. E quando iam nessa missão para aprender mais nas universidades e provar a verdade valdense àqueles que ainda não conheciam, eles levavam a Bíblia escondida com eles nas roupas, cozida dentro das roupas. E estes jovens estudantes funcionavam como missionários. E assim rapidamente surgiam focos de heresia entre os estudantes das universidades de França e de Itália, sem que os inquisidores pudessem saber e descobrir a origem dessa heresia. Heresia, aqui eu estou a usar a palavra entre aspas. Os pastores valdenses também eram missionários, antes de serem admitidos como pastores. Corriam um risco sério de vida. Se fossem apanhados, eles sabiam que iam ser condenados à fogueira. Tinham sempre diante deles a possibilidade do martírio. Trabalhavam normalmente em equipas de 2. O regedor, um pastor valdense já formado, mais velho, e o coadjutor, um pastor valdense mais jovem, que estava em formação. Normalmente eles usavam um disfarce de mercadores. Iam disfarçados de mercadores, espalhando-se pela Europa, levando artigos de luxo para poderem chegar às pessoas com mais posses, com mais capacidade cultural. E sempre que eles iam nessa missão, eles levavam consigo
cópias da Bíblia. Eles iam de casa em casa, iam de hospício em hospício. Esta palavra hospício designava as casas secretas da Igreja Valdense, espalhadas por toda a Europa, que funcionavam como centros de missão. E os missionários tinham nesses hospícios reuniões secretas com os interessados na mensagem valdense, que tinham recebido algum manuscrito ou que tinham sido objeto de testemunho direto por parte do missionário valdense. Todos os pastores valdenses, os barbes, tinham que servir durante 3 anos como missionários antes de poderem ser responsabilizados por uma igreja em terra valdense, no Piemonte ou nos Alpes. A extensão missionária dos valdenses foi extraordinária. Ainda hoje nós ficamos admirados, aqueles que estudam a história valdense ficam admirados pela maneira como eles se espalharam por toda a Europa. Eles, sobretudo a Europa Central e Ocidental, e especialmente a Itália, a França, a Boémia, a Áustria e a Alemanha. Nestes países surgiram igrejas valdenses em grande profusão, sempre em segredo, sempre escondidas para evitar a perseguição da Igreja Romana. Na verdade, por toda a cristandade ocidental e central, havia representantes valdenses. Qual era a doutrina dos valdenses? Os valdenses apontavam Cristo como Salvador e apresentavam o Evangelho na sua pureza. Muitos cristãos não valdenses se convertiam ao Evangelho anunciado pelos missionários valdenses e, por sua vez, levavam também a verdade da Igreja Valdense e do Evangelho a outras pessoas. E muitas vezes também acontecia que o sangue dos mártires valdenses regava a semente que eles tinham plantado no coração daqueles que tinham ouvido o seu testemunho e tinham recebido os seus escritos que eram disseminados por eles, pelos missionários. A descrição que um inquisidor fez dos valdenses é muito elucidativa. Eu vou-vos ler. Eu volto a repetir. É a descrição dos valdenses por um inquisidor romano. Portanto, por um inimigo dos valdenses. E ele dá esta descrição para que os outros inquisidores e os outros clérigos da Igreja de Roma que procuravam determinar onde estavam os valdenses para os prender e os matar, ele dá esta descrição para que esses inquisidores e esses clérigos possam estar informados da melhor maneira de identificar um valdense. Então a descrição que ele dá dos valdenses, que este inquisidor dá, diz assim: os valdenses podem ser reconhecidos pelo seu modo de vestir e pelo seu discurso. Modestos, evitam a ostentação no vestir. As suas roupas são de tecido vulgar, nunca de tecido precioso. Não vivem do comércio para evitar cair na mentira, no juramento e no engano. Vivem do trabalho das suas mãos. Os seus mestres são artesãos. Contentam-se em ter o necessário para viver. São castos e sóbrios, não frequentam as tabernas e os bailes, pois não lhes agrada a frivolidade. São trabalhadores, mas ainda assim encontram tempo para estudar a Bíblia e para ensiná-la aos outros. Também podem ser reconhecidos pelo seu falar, preciso e modesto. Rejeitam a maldicência e a garofa, bem como a mentira. Recusam-se a fazer juramentos. Esta descrição dada por um inquisidor sobre os sinais que permitem distinguir um valdense fala por si. Eu não vou comentá-la. Vou apenas sublinhar isto. É uma descrição feita por um inimigo dos valdenses, que, no entanto, não podia deixar de, inadvertidamente, fazer o elogio da espiritualidade e da fé valdense com esta descrição que ele faz dos missionários valdenses. Na verdade, Ellen White chama-nos a atenção no seu capítulo do livro O Grande Conflito sobre os valdenses, de que os missionários valdenses estavam a invadir o reino das trevas, pelo que os poderes das trevas reagiram com dureza e crueldade. E realmente a reação da Igreja medieval romana
contra os missionários valdenses foi extraordinariamente dura e extraordinariamente cruel. Perseguição e cruzadas contra os valdenses nos seus santuários das montanhas. Aconteceram várias. No século XIV e no século XV, por várias vezes, a Igreja de Roma usou os poderes do Estado francês e do Duque do Piemonte para perseguir os valdenses, para tentar exterminá-los da face da terra. Na verdade, esse era o objetivo da Igreja Romana, apagar o povo valdense da face da terra. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. A bula, ou seja, uma carta papal contra os valdenses, emitida pelo Papa Inocêncio VIII em 1487, apelava a todos os católicos para se juntarem na cruzada contra os heréticos. Ela absolvia, e eu vou citar, ela absolvia de todas as penalidades eclesiásticas, libertava de qualquer juramento que tivesse sido pronunciado, legitimava a posse de qualquer propriedade ilegalmente adquirida, ou seja, roubada, prometia a remissão de todos os pecados a quem matasse um herético, anulava os contratos feitos a favor de um valdense e autorizava qualquer pessoa a tomar posse da propriedade de um valdense, se tivesse a oportunidade para o fazer. Ou seja, se nós compararmos esta carta, esta bula papal do Papa Inocêncio VIII, com as suas ordens inumanas e imorais, se compararmos esta bula com a descrição que eu ainda há pouco li sobre os valdenses, como eles agiam, como eles eram, nós vamos rapidamente ver que quem estava do lado do Espírito de Deus, quem estava do lado de Deus, não eram os inquisidores romanos que perseguiam os valdenses, mas eram os valdenses que eram perseguidos pelos inquisidores romanos. A verdade é que, apesar da contínua perseguição das cruzadas, e eram assim que se chamavam no tempo, das cruzadas contra os valdenses, este povo persistiu na sua fé e continuou a enviar missionários por toda a Europa, espalhando a mensagem valdense, a mensagem do Evangelho puro e não adulterado. E assim, os valdenses conseguiram manter vivo o Evangelho durante muitos e muitos séculos antes da Reforma. Eles foram os grandes detentores da verdade evangélica, da verdade do Evangelho, até que veio a Reforma e houve uma alteração profunda no cristianismo europeu. Mas enquanto não veio a Reforma, os valdenses foram o farol, foram os portadores da luz que Deus utilizou para manter vivo o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da doutrina bíblica não adulterada, para que assim muitos homens e mulheres do tempo da Idade Média pudessem chegar ao conhecimento de Cristo como único mediador entre o homem e Deus e da Bíblia como única regra de fé para qualquer cristão verdadeiro. Sabem que ainda hoje existe a Igreja Valdense. Na verdade, o primeiro missionário adventista que chegou à Europa, o irmão Michael Czechowski, de origem polaca, veio pregar inicialmente a mensagem adventista ao povo valdense. Ele instalou-se no Piemonte porque achava que era o lugar mais propício para começar a disseminar a doutrina adventista, uma vez que havia ali valdenses, crentes, que procuravam viver de acordo com o Evangelho e de acordo com a revelação bíblica. E por isso é que Czechowski começou a espalhar a mensagem adventista entre os valdenses. E os primeiros convertidos, os primeiros conversos à mensagem adventista eram de origem valdense. E ainda hoje a Igreja Valdense existe no Piemonte, na parte dos Alpes italianos. É uma igreja evangélica muito antiga que continua a procurar levar a luz do Evangelho na sua região, mantendo viva as suas tradições antigas e mantendo viva a sua fé e o seu compromisso com a palavra de Deus. E pronto, é isto que me oferece dizer-vos, partilhar convosco sobre os valdenses. Para a semana, posso anunciar já que vamos ter um programa também muito interessante.
porque vamos começar a abordar os reformadores, nomeadamente um reformador ou um pré-reformador, que foi conhecido como a estrela da manhã da reforma, por ser o precursor, o primeiro reformador no seio da Igreja Europeia. Esse homem ficou famoso no seu tempo, que era muito conhecido, e continua a ser famoso pelo que fez em prol da reforma do cristianismo. Esse homem chamava-se John Wycliffe. E John Wycliffe será o tema, o assunto do programa da próxima semana, por isso estão todos convidados. Queria também fazer-vos um apelo. Se acharam estes programas interessantes, se têm aprendido alguma coisa com eles, partilhem o link, partilhem o conhecimento deste programa com os vossos amigos, com os vossos colegas, com os vossos vizinhos, com os vossos familiares, com alguém que achem que possa ganhar, usufruir do conhecimento que é transmitido a partir do estudo do livro O Grande Conflito que estamos a fazer agora. Por isso, eu lanço este apelo, este convite a todos vós que estão a seguir este programa, para que partilhem este programa com os vossos amigos, com o vosso círculo de influências, para que a mensagem do Evangelho e da verdade presente possa chegar a mais pessoas.